Oi, gente, vamos então iniciar mais uma aula. O sistema endócrino era para ser dado em duas aulas, mas eu não consegui gravar a aula semana passada, mas eu acho que não vai ficar um vídeo muito longo, mas é isso. Então, hoje a gente vai falar sobre o sistema endócrino, dando continuidade à fisiologia humana. Primeiro, vamos entender quais são os componentes do sistema endócrino. Então, os componentes do sistema endócrino são glândulas endócrinas que produzem os hormônios. Os hormônios, eles são substâncias que têm função de regular as atividades do nosso corpo. Então, são reguladores do nosso metabolismo, certo? Como eu já tinha falado, quem produz os hormônios são as glândulas endócrinas. E a gente vai ver no próximo slide quais são as glândulas endócrinas. Os hormônios, eles podem ser classificados dentro de três classes principais. Perdão. São derivados de proteínas, ou seja, os hormônios produzidos pela hipófise são derivados de proteína, derivados de esteroides, que são substâncias lipídicas, e aí os hormônios esteroides são os hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais, pelos ovários e pela placenta, e os hormônios também podem ser derivados do aminoácido tirosina, que são os hormônios da tireoide e da glândula suprarrenal também. É bom a gente entender que os hormônios, eles são liberados na corrente sanguínea e eles vão caminhar por todo o nosso organismo através da circulação sanguínea. Mas a atuação deles depende da existência de um receptor na célula-alvo do hormônio. Então, como a gente pode ver nessa figurinha, tem a célula secretora, que é a célula que vai produzir o hormônio, e aí esse hormônio vai chegar em várias células. Só que a única célula que o hormônio vai ser efetivo, que vai conseguir fazer sua função, é na célula-alvo, onde tem um receptor próprio para esse hormônio. Nos outros tipos celulares que não tem esse receptor, o hormônio só vai passar ali e não vai grudar no receptor. E aí o hormônio não vai desencadear a sua ação, certo? Aqui eu coloquei do lado esquerdo quais são as glândulas endócrinas principais do nosso organismo. A gente vai estudar todas elas. Então, o hipotálamo, a hipófise, as glândulas paratireoides, a glândula tireoide, as glândulas suprarrenais, o pâncreas, os ovários e os testículos. Sendo que os ovários e os testículos a gente não vai falar nessa aula, porque a gente vai falar especificamente deles na aula de sistema reprodutor, certo? Essas são as principais glândulas endócrinas. Mas existem outras glândulas que também não são só glândulas, mas produzem hormônios, que são os rins, o coração, o estômago e o duodeno. A gente viu já no sistema digestório alguns dos hormônios produzidos pelo estômago e duodeno, se vocês derem uma lembrada lá. Mas a gente vai focar nessas outras glândulas da fibra. E agora vamos entender como ocorre o controle da homeostase do nosso organismo. Sendo que homeostase é o equilíbrio dinâmico do metabolismo das nossas células. Ou seja, a gente precisa saber quando que o nosso metabolismo precisa estar ativado, quando o nosso metabolismo precisa estar desativado. E essa balança entre ativar e desativar ocorre por dois mecanismos principais: o mecanismo de feedback negativo e o mecanismo de feedback positivo. Começando pelo feedback negativo, o feedback negativo é quando o próprio estímulo inicial vai ser responsável por diminuir a quantidade de estímulo. Ou seja, quando o nosso organismo precisa produzir um hormônio, os hormônios vão desencadear uma resposta. Essa resposta aumentada vai ser um inibidor da glândula produtora desse hormônio. É como se fosse assim: a gente precisa do hormônio, aí o hormônio vai ser produzido e o nosso corpo vai desencadear essa resposta. Só que a gente tem que parar de ter essa resposta em um momento, porque se a gente hiperativar esse sistema, o nosso organismo não vai ficar equilibrado, porque a balança vai pender por um lado, certo? Então, a própria quantidade de hormônios aumentadas ou o aumento de resposta a esse hormônio vai ser um estímulo negativo para a produção desses hormônios. Então, a alça de resposta ela é desativada lá na glândula que produz esse hormônio, certo? Feedback positivo, por sua vez, faz o contrário do feedback negativo.
É como se cada vez que a gente produzisse mais hormônios, houvesse mais estímulo ainda do nosso organismo para a produção de mais hormônios. Isso acontece na ocitocina, um hormônio que a gente vai aprender nessa aula. Então, quanto mais ocitocina a gente produz, mais o corpo tem um estímulo para a produção. Só que a gente precisa também ter um controle dessa atividade. Só que o controle dessa atividade, no caso do feedback positivo, é um fator externo, ou seja, precisa de um terceiro componente para desativar essa alça. Não é como feedback negativo que o próprio hormônio ou a própria resposta vai desestimular a produção do hormônio. Aqui a gente precisa de um outro componente para desativar essa alça, certo? E aí eu esqueci de falar que a maioria do controle do nosso metabolismo ocorre por meio de feedback negativo, certo? Agora, então, a gente vai começar a aprender cada glândula e cada hormônio produzido por essas glândulas, certo? Primeiro, a gente vai entender a hipófise. A hipófise tem dois componentes, a adenohipófise e a neurohipófise. A adenohipófise é a parte anterior e ela é a parte responsável pela produção de hormônios. A neurohipófise é a parte posterior da hipófise e ela é responsável pelo armazenamento de hormônios produzidos pelo hipotálamo. Então, ocorre o seguinte: os neurônios sintetizadores de hormônios são produzidos no hipotálamo e eles têm dois caminhos principais: a adenohipófise ou a neurohipófise. Os hormônios produzidos no hipotálamo que vão chegar na adenohipófise são hormônios que vão inibir ou estimular a adenohipófise a produzir novos hormônios. Os hormônios que vão do hipotálamo para a hipófise são hormônios que vão ser armazenados na neurohipófise e depois liberados no nosso organismo, certo? Então, os hormônios produzidos pela adenohipófise são 5 principais: prolactina, gonadotrófico, tireotrófico, adrenocorticotrófico e somatotrófico, sendo que a gente vai aprender todos esses nos slides seguintes. E os hormônios armazenados e liberados pela neurohipófise são dois principais: a ocitocina e o antidiurético. E aí agora a gente vai nos próximos slides estudar cada hormônio e qual a função de cada hormônio no nosso organismo. Começamos então pelos hormônios da neurohipófise, ou seja, os hormônios que são produzidos no hipotálamo, jogados na hipófise e depois liberados para o nosso organismo. São dois principais, o ADH e a ocitocina. O ADH é o hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina. A função principal desse hormônio é a reabsorção de água nos rins. Então, esse hormônio é produzido lá na neurohipófise e vai atuar lá no rim, reabsorvendo água nos túbulos dos néfrons. O estímulo principal para a produção desse hormônio é o aumento da pressão osmótica. Como há aumento da pressão osmótica? Se diminui água no nosso organismo, o nosso organismo vai ficar mais concentrado. E o aumento da concentração do sangue é um estímulo muito potente para o ADH. E a inibição da produção desse hormônio é pela ingestão de água ou álcool. A água, porque vai diluir o sangue, e o álcool, ele é uma substância supressora da neurohipófise, certo? Então, a inibição são por dois mecanismos diferentes. A água, porque ela vai diminuir a pressão osmótica, ou seja, não vai ter sangue concentrado e aí não vai ter estímulo da neurohipófise para liberação de ADH. E o álcool vai inibir a neurohipófise, certo? E aí, com a reabsorção de água nos rins, pelo ADH, vai ter volta da concentração normal do nosso sangue, certo? Ele também é chamado de vasopressina porque ele tem uma função secundária de vasoconstringir os vasos do nosso corpo, certo? Mas essa função é secundária. A função principal é a reabsorção de água nos rins. Aí a gente tem uma doença chamada diabetes insípidos, que é muito importante, porque ela tem a ver com o hormônio ADH. Existem dois tipos de diabetes insípidos.
quando não tem produção de ADH e quando tem ausência da resposta ao ADH. Ou seja, quando o nosso corpo tem algum problema, a neurohipófise tem algum problema e a gente não consegue produzir ADH, o nosso corpo não consegue reabsorver a água nos rins. E a gente vai ter isso com muita eliminação de água na urina, certo? Então, um dos sintomas da diabetes insípidos é idas frequentes ao banheiro e muita urina produzida num curto intervalo de tempo. Outro tipo de diabetes insípidos é a ausência de resposta ao ADH, ou seja, o nosso corpo consegue produzir, a neurohipófise consegue produzir, mas existe um problema lá no rim em que os receptores de ADH são não funcionantes, ou seja, por mais que o nosso corpo produza ADH, o nosso corpo não consegue responder a esse hormônio. E aí tem o mesmo sintoma de aumento da diurese, ou seja, aumento da produção de urina. O outro hormônio da neurohipófise que a gente precisa saber é a ocitocina. A ocitocina tem 3 funções principais: contrações uterinas, ejeção do leite e sensação de prazer. Sendo que a função de contração uterina é a função que tem um feedback, uma alça de feedback positivo. Ou seja, durante o parto, é durante o parto que esse hormônio é muito importante, porque as mulheres precisam ter muita contração no útero para o bebê conseguir nascer. E aí, por isso que o feedback tem que ser positivo, porque a gente vai precisar de cada vez mais da produção de ocitocina para cada vez mais o nosso útero contrair, para assim o parto ser efetivo, certo? A outra função é a ejeção de leite. E o estímulo para a produção da ocitocina, nesse caso, é a sucção do bebê durante a amamentação. Então, quando o bebê está sugando o peito da mãe, esse é um estímulo muito importante para a ocitocina ser produzida e atuar nas glândulas mamárias, ejetando leite, ou seja, vai ser responsável pela contração das glândulas mamárias, certo? A última função da ocitocina é a sensação de prazer, que é uma função mais importante nos homens, mas não menos importante, mas não deixa de ser importante também nas mulheres, mas ele é mais frequente nos homens, que é a função de, durante e depois da atividade sexual, das pessoas sentirem a sensação de prazer. Então, a ocitocina também pode ser conhecida como hormônio do prazer, certo? Passando agora para os hormônios da adenohipófise, mas ainda continuando na hipófise, por isso eu continuei a numeração aqui. A prolactina, diferente da ocitocina, ela estimula a produção de leite. Então, a ocitocina é quem vai ejetar o leite, e a prolactina é quem vai produzir o leite, quem vai estimular a produção de leite. A prolactina é produzida em resposta a alguns hormônios produzidos durante a gestação. A gente não precisa saber o nome desses hormônios agora, por isso eu só coloquei que o estímulo são para os hormônios gestacionais. A inibição da produção de prolactina ocorre também por 2 hormônios, que é a progesterona e o estrógeno, que são os hormônios sexuais femininos. E aí, uma importante coisa da gente saber é que o excesso de prolactina no homem vai ocasionar ginecomastia, que é o aumento das glândulas mamárias nos homens. Então, quando a gente vê que o homem tem o peito aumentado, a glândula mamária aumentada, esse problema é chamado de ginecomastia. E uma das causas de ginecomastia é o excesso de prolactina. Da adenohipófise, que a gente precisa saber, é o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. Então, como ele tem a função de crescimento, como o próprio nome diz, ele vai estimular o organismo a crescer. E para crescer, a gente precisa de algumas funções, ou seja, a produção de matriz óssea, a gente precisa para o nosso osso crescer, e a gente cresce em estatura. A gente precisa de mais mitose, ou seja, a gente precisa aumentar a divisão celular para que mais células estejam no nosso corpo, para que o nosso metabolismo seja aumentado e a gente possa crescer. Ele também vai estimular a síntese proteica e a lipólise para ter, então, produção de proteína. E a lipólise para ter energia suficiente para o nosso metabolismo. E também vai estimular 2 processos importantes que vão aumentar a quantidade de glicose no nosso organismo, no nosso sangue, que é a gliconeogênese e a glicogenólise. A gliconeogênese é a produção de glicose através
de substâncias que não sejam a glicose. E a glicogenólise é a quebra de glicogênio, que é um hormônio, uma substância que o nosso fígado armazena, que quando quebrada vira glicose. Então, a gente pode considerar que o hormônio do crescimento é um hormônio hiperglicemiante, ou seja, ele faz aumentar a quantidade de glicose no nosso sangue. E por que é importante o aumento da glicose no nosso sangue? Para justamente a gente ser capaz de aumentar o metabolismo. Porque não é que a glicose é a nossa fonte energética, então se a gente não tiver glicose, não tem como a gente fazer divisão celular, não tem como a gente fazer síntese proteica, não tem como o nosso corpo produzir matriz óssea, não tem como o nosso corpo crescer, certo? Só que o excesso de AGH pode também ser um problema, que é, então, o problema do gigantismo na infância. Então, quando a gente tem muita produção de AGH em excesso, numa condição patológica, a gente vai chamar de gigantismo, que é o crescimento em excesso mesmo do nosso corpo. E quando a gente tem falta de AGH ou não produção de AGH, ocorre o nanismo, que é o corpo que não cresce muito e fica pequeno. A partir da puberdade, também tem situações que fazem que o nosso corpo tenha maior produção de AGH. Só que a gente não chama mais de gigantismo, a gente vai chamar de acromegalia, porque na acromegalia, o crescimento não vai ser tão importante em estatura, vai ser mais crescimento das partes moles do nosso corpo. Então, pode ser que o nosso rosto aumente de tamanho, e algumas coisas assim, certo? Então, até na infância, o excesso de GH se chama gigantismo, e a partir da puberdade chama de acromegalia. Outros tipos de hormônios produzidos também ainda pela adeno-hipófise são hormônios tróficos. Hormônios tróficos são hormônios os quais exercem a função de estimular outras glândulas endócrinas, certo? Perdão a demora para falar. Então, os hormônios tróficos, eles são responsáveis por estimular outras glândulas. Existem 3 tipos principais de hormônios tróficos produzidos pela adeno-hipófise, que são as gonadotrofinas, a tireotrofina e o ACTH. As gonadotrofinas são 2 hormônios principais, o LH e o FSH. Esses 2 hormônios vão estimular as nossas gônadas, ou seja, no corpo masculino vai estimular os testículos e no corpo feminino vai estimular os ovários. O LH nos homens estimula a produção de testosterona pelo testículo. Já na mulher, a produção de progesterona e também estimula a ovulação lá nos ovários. O FSH, por sua vez, nos homens, ele estimula a espermatogênese, ou seja, a produção de espermatozoides, e na mulher, o FSH estimula a secreção de estrogênio. Só para a gente saber, LH significa hormônio luteirizante e FSH, hormônio folículo estimulante, certo? A tireotrofina é o hormônio que vai estimular a produção pela tireoide dos hormônios tireoidianos, que são o T3 e T4. Tireotrofina, a abreviação é TSH. Por último, ACTH. A gente não precisa muito saber o que significa ACTH, certo? Mas decorem ACTH só. Ele vai ser responsável por estimular a glândula suprarrenal a produzir 2 hormônios, a aldosterona e o cortisol, que a gente vai também ver mais para frente. Mas só para vocês saberem, ACTH significa hormônio adrenocorticotrófico, certo? É um nome grande mesmo, mas na maioria das vezes aparece como ACTH nas provas. Assim como TSH também aparece mais como TSH do que tireotrofina. Mas é bom vocês terem uma noção, só para se vocês verem alguma prova, vocês lembrarem o que é. Passando agora para outra glândula, que são as glândulas paratireoides. Primeiro, vamos entender a anatomia das glândulas paratireoides. As glândulas paratireoides são glândulas localizadas dentro da tireoide, que é outro tipo de glândula. Então, na parte posterior. Então, a gente vê nessa fotinha da direita a visão posterior. E na foto da esquerda, a gente vê a visão anterior do nosso corpo, certo? Um dos hormônios da paratireoide, o mais importante, é o paratormônio.
ele tem a função de transferência de cálcio do osso para o sangue e ele também aumenta a absorção de cálcio no intestino. Ou seja, a função do paratormônio é aumentar o cálcio no sangue, tanto tirando cálcio do osso para colocar no sangue, quanto aumentando a absorção de cálcio no intestino. Então, o paratormônio ele também pode ser conhecido como um hormônio descalcificante, porque ele vai tirar o cálcio do osso para colocar no sangue, certo? Então, o estímulo principal para a produção de paratormônio é a baixa concentração de cálcio no sangue. E, contrariamente, a alta concentração de cálcio no sangue é quem vai inibir a produção de paratormônio. Desculpa o erro de português nesse slide que está escrito sangue, mas é sangue, certo? Perdão. Passando agora para outra glândula, a glândula tireoide. A glândula tireoide produz um hormônio muito importante chamado de calcitonina, que tem a ação contrária ao paratormônio. Então, a calcitonina vai ser responsável pela deposição de cálcio nos ossos. Então, como eu falei, ele tem uma ação contrária ao paratormônio. Como a gente acabou de ver, o paratormônio é quem tira cálcio do osso. E a calcitonina é quem vai colocar cálcio no osso. E o principal estímulo para a produção de calcitonina é a alta concentração de cálcio no sangue. Então, nesse esqueminha aqui de baixo, tá bem legal da gente entender as funções desses dois hormônios. Quando a gente tem uma baixa concentração de cálcio no sangue, vai ter o estímulo da paratireoide, porque a gente vai precisar de mais cálcio no sangue. E quem vai tirar o cálcio do osso para colocar no sangue vai ser o paratormônio. Então, baixa quantidade de cálcio, paratireoide, quem vai ser estimulado. Se a gente tem alta concentração de cálcio no nosso sangue, vai ser outra glândula estimulada, que vai ser a tireoide, para a produção de calcitonina. E a calcitonina vai tirar cálcio do capilar sanguíneo para colocar no osso. Então, ele é um hormônio calcificante, certo? E aí, nessa fotinha de cima, eu repeti um pouquinho da anatomia que a gente acabou de ver no slide passado também, da glândula tireoide. Essa é a visão anterior do nosso corpo. Outros dois hormônios muito importantes para o nosso corpo são o T3 e o T4, que são hormônios tireoidianos. O T3 é o hormônio mais ativo, mas no nosso corpo tem quase totalmente conversão dos hormônios T3 em T4. Não é muito bem explicado por que isso acontece, mas a gente sabe que o T4 tem uma afinidade maior pelas células do nosso corpo. Então, por isso que apesar de do T3 ser mais ativo, a maioria o que é mais achado no nosso corpo é T4, porque todo T3 é praticamente convertido em T4. E quais são as funções desses dois hormônios? Estimular a atividade metabólica. É muito parecido com o GH, certo? Mas existem outras funções também que o T3 e o T4 fazem que o hormônio GH não faz. Então, ele vai estimular a síntese proteica, a lipólise, a glicogenólise, a gliconeogênese, vai estimular também o aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, aumento do débito cardíaco. Então, é o estado de excitabilidade que os hormônios tireoidianos favorecem. Mas tudo isso tem um limite, certo? Quando a gente tem grande quantidade de T3 e T4 no nosso corpo, a gente vai chamar de hipertireoidismo. E o hipertireoidismo é um estado de excitabilidade constante do nosso organismo, ou seja, tem atividade metabólica acelerada o tempo inteiro. E um dos principais sinais do hipertireoidismo é a exoftalmia, que a gente vê nessa fotinha de baixo, que é um olho esbugalhado e para fora. Desse jeito mesmo que está na imagem. É um sinal muito importante. Então, se um dia vocês verem uma pessoa com o olho esbugalhado desse jeito, provavelmente ela tem um quadro de hipertireoidismo grave. E quais são os sintomas do hipertireoidismo? São sintomas de metabolismo acelerado. Então, intolerância ao calor, aumento excessivo da sudorese, perda de peso, porque a gente vai estar constantemente consumindo os lipídios do nosso corpo. Insônia, porque a gente não vai sair de um estado excitável. Fraqueza muscular, porque a gente vai ter uso de músculo constante, o que vai levar a uma fadiga. Então, a gente pode ter um caso de tanto hormônio T3 e T4 que o nosso corpo começa a ficar fraco por consumo da matriz
da matriz muscular, e também tremores de base. Já no outro lado, do contrário, a gente tem o hipotireoidismo, que é quando a gente tem produção muito baixa de T3 e T4. Sendo que um dos principais sinais do hipotireoidismo é o bócio endêmico. O bócio, ele pode ser tanto existente no hipotireoidismo como no hipertireoidismo, mas ele é mais prevalente nas situações de hipotireoidismo, que é o aumento do diâmetro do pescoço ocasionado pela hipertrofia das glândulas da glândula tireoide. E quais são os sintomas do hipertireoidismo? São os sintomas contrários do hipertireoidismo. Então, o metabolismo vai estar lentificado. Então, vai ter sonolência, aumento de peso, porque não vai ter lipólise, fadiga no quesito de cansar muito fácil. Então, a gente começa a fazer um exercício logo está muito cansado, porque o nosso metabolismo não responde a demanda de aumento do metabolismo, de aceleramento do metabolismo, aceleração, perdão. Tem lentidão mental, constipação, porque nosso intestino não vai estar com peristaltismo acionado, ativado, diminuição da frequência cardíaca, diminuição da frequência respiratória. Então, é um estado de metabolismo lentificado, certo? E agora vamos entender como ocorre o controle da produção de T3 e T4. O hipotálamo, que é um componente do sistema nervoso central, que a gente viu um pouquinho lá quando a gente foi estudar a hipófise, vai produzir um hormônio chamado de TRH. O TRH vai ser responsável por estimular a adenohipófise a produzir TSH. Tá errado nessa figurinha, perdão, gente. O TSH, por sua vez, vai estimular a glândula tireoide a produzir T3 e T4, que são os hormônios tireoidianos. Os hormônios tireoidianos, por sua vez, vão realizar as funções que a gente acabou de falar que eles realizam. Então, nos tecidos periféricos, eles vão estimular a atividade metabólica. Quando a gente tem aumento de T3 e T4 ou aumento da atividade metabólica, esses dois estímulos vão funcionar como feedback negativo, tanto para a adenohipófise como para o hipotálamo. Ou seja, aumento de T3 e T4 ou aumento da atividade metabólica vão inibir o hipotálamo a produzir TRH e vão inibir a adenohipófise a produzir TSH. Por favor, gente, nessa imagem tá errado, não é TRH, é TSH, tá bom? Passando agora para outra glândula, as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais possuem esse nome por causa da localidade da glândula. Eles estão em cima, literalmente, do rim, como a gente pode ver nessa imagem da esquerda. As glândulas suprarrenais são divididas em duas partes principais, o córtex e a medula. O córtex é a parte mais externa da glândula e a medula é a parte mais interna da glândula. O córtex tem a função da produção de glicocorticoides, mineralocorticoides e androgênicos, que são 3 tipos de hormônios. Os glicocorticoides, o principal deles é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, em situações em que a gente está muito estressado, o hormônio responsável por fazer a gente estar em estado de estresse é o cortisol, certo? E o estímulo à produção do cortisol são situações de estresse do nosso metabolismo e alterações também psicológicas. Então, quando a gente está atarefado de coisas, muito preocupado, o cortisol vai ser a glândula suprarrenal vai ser estimulada a produzir cortisol. Os mineralocorticoides, o principal deles é a aldosterona. A aldosterona ela vai ter uma importante atuação nos rins, aumentando a reabsorção de sódio nos túbulos do néfron. Então, o principal estímulo para a produção de aldosterona é a diminuição da quantidade de volume no nosso sangue. Então, quando a gente, por exemplo, tem uma hemorragia, vai ter uma queda brusca da volemia do nosso corpo, certo? Quem vai entender que a gente está tendo uma queda brusca da volemia vai ser justamente a suprarrenal. E ele vai responder produzindo aldosterona. A aldosterona, então, vai
aumentar a reabsorção de sódio. E como isso vai resolver a questão da hipovolemia? Porque quando mais a gente reabsorve sódio, o sódio é uma substância osmoticamente ativa, ou seja, quanto mais sódio a gente mais reabsorve, mais água a gente também reabsorve. Então, é como se fosse o parzinho. Toda vez que a gente reabsorve sódio, vai ter reabsorção de água. A gente viu isso um pouquinho no sistema excretor, certo? Por fim, os tipos de hormônios androgênicos que a gente produz, que a glândula suprarrenal produz, são os hormônios sexuais, que são responsáveis pelo desenvolvimento de caracteres, sexuais secundários, tanto na mulher quanto no homem. Passando agora para a medula suprarrenal, existe dois hormônios principalmente produzidos pela medula, que são a adrenalina e a noradrenalina. Esses dois hormônios, o estímulo principal para a produção deles é o sistema nervoso parasimpático. Então, a medula da suprarrenal é controlada principalmente pelo sistema nervoso parasimpático. E a adrenalina e a noradrenalina têm função de preparação para situações de estresse, certo? A última glândula que a gente vai estudar, mas não menos importante, pelo contrário, é uma das glândulas mais importantes do nosso organismo, é o pâncreas. O pâncreas a gente já estudou também no sistema digestório, porque ele tem uma parte exócrina e uma parte endócrina. A parte exócrina é a parte que produz substâncias que ajudam no processo de digestão, como a gente já viu nas aulas passadas. A parte endócrina do pâncreas é a que a gente vai estudar agora, por causa do sistema endócrino. A parte endócrina do pâncreas é responsável pela produção de dois hormônios principais, a insulina e o glucagon. A insulina é um hormônio hipoglicemiante, ou seja, ele vai ser responsável pela diminuição da quantidade de glicemia no nosso corpo, de glicose no nosso corpo. O glucagon tem a função contrária, ele é um hormônio hiperglicemiante, ou seja, ele tem função de aumentar a quantidade de glicose no nosso corpo. E aí, nesse esqueminha da direita, tá bem explicadinho como ocorre o estímulo à produção de insulina, o estímulo à produção de glucagon. Então, quando o nosso nível de glicose está alto no sangue, então, depois da gente comer, numa situação pós-prandial, tem muita glicose no nosso sangue. E a gente precisa diminuir essa quantidade de glicose. E quem faz isso vai ser a insulina. Então, quando a gente tem aumento da glicose no sangue, vai ter estímulo do pâncreas para a produção de insulina. E a insulina vai ter duas ações principais. Ela vai atuar no fígado e todas as células do nosso corpo. No fígado, a insulina vai ser responsável por estimular o armazenamento de glicose em glicogênio. Então, a insulina vai lá no fígado e fala assim, fígado, tem muita glicose no sangue, a gente precisa que essa glicose seja armazenada, e aí o fígado responde, tirando a glicose do sangue e transformando-a em glicogênio, que é a substância responsável, que é o meio do nosso corpo a armazenar a glicose. Lá nas células em todas as restantes das células do nosso corpo, a insulina vai ter um receptor-alvo e ela vai estimular a entrada de glicose dentro da célula, para a célula utilizar como fonte energética, certo? Então, desse modo, com glicogênio no fígado e insulina dentro da célula, vai ter uma diminuição da quantidade de glicose dentro da corrente sanguínea. Numa situação contrária, quando tem diminuição de glicose na corrente sanguínea, quem vai ser estimulado a ser produzido? O pâncreas vai ser estimulado ainda, mas o hormônio produzido não vai ser mais a insulina, agora vai ser o glucagon. O glucagon vai ter uma ação praticamente contrária à insulina, mas o glucagon não atua, a principal atuação do glucagon não são nas células do nosso corpo, mas sim no fígado. Lá no fígado, o glucagon vai ser responsável por estimular o fígado a quebrar o glicogênio e transformá-lo de volta em glicose.
Ou seja, lá na insulina, quando a gente deu o recado para o fígado, ó, o fígado tem muita glicose no nosso corpo, a gente precisa que você armazene, ele colocou a glicose dentro dele na forma de glicogênio. Só que quando a gente tem uma situação de pouca glicose no nosso sangue, o glucagon vai dar a mensagem para o fígado que a gente está precisando de glicose. E é o glicogênio que antes estava armazenado, agora vai ser quebrado, voltar a ser glicose e liberado novamente na corrente sanguínea. Então, esse é o funcionamento básico do controle dos níveis glicêmicos no nosso corpo. E aí, agora eu preparei um slide específico para uma doença muito prevalente no mundo inteiro, que é a diabetes mellitus. Existem dois tipos de diabetes mellitus, o tipo 1 e o tipo 2, sendo que a tipo 2 a mais prevalente de todas. A tipo 1 é um defeito genético de não produção de insulina. Então, o pâncreas não consegue produzir insulina, e aí a glicose vai estar constantemente aumentada no nosso organismo, porque não vai ter insulina para grudar no receptor da célula e deixar a glicose entrar. O tipo 2 é a fisiopatologia dela, ou seja, a etiologia da doença é a resistência periférica à insulina, ou seja, por alguns fatores ainda pouco explicados, o receptor de insulina ele é não funcionante, ou seja, por mais que o nosso pâncreas produza a insulina não consegue atuar nas células do nosso corpo. E dessa forma vai continuar a ter glicose constantemente elevada no nosso corpo, certo? Então, a diabetes mellitus, o principal sinal clínico dela é a hiperglicemia constante, pela não ação da insulina ou pela não produção da insulina. Algumas consequências são importantes a gente saber dessa doença. A primeira delas é a hiperglicemia. Como a gente falou, não vai ter entrada de glicose na célula em nenhuma das situações. Ou seja, a glicose vai ficar constantemente no nosso organismo. Outra consequência é a perda de peso. É uma consequência direta da hiperglicemia. Ou seja, se o nosso corpo não consegue colocar a glicose para dentro da célula, a célula vai ter que arranjar outra fonte de energia, sendo que essas fontes de energia podem ser os ácidos graxos, podem ser os lipídios. Então, quando o corpo percebe que não está tendo glicose dentro da célula, a gente vai começar a ter lipólise, ou seja, quebra do lipídio, para que nosso corpo consiga, ao invés de usar a glicose, usar os lipídios como fonte energética. E por isso a gente vai ter uma perda de peso significativa no começo da diabetes. Outra consequência é o hálito cetônico, que é o mau hálito mesmo, um cheiro forte na boca dos diabéticos. Isso acontece porque quando a gente faz a metabolização a gente utiliza outras fontes de energias que não a glicose, há a produção de ácidos cetônicos. E esses ácidos cetônicos não possuem um cheiro legal. E é por isso que vai ter o hálito cetônico. Então, também é uma consequência da hiperglicemia. Outra consequência da hiperglicemia é a glicosúria. Já que no nosso sangue vai ter uma quantidade constante de glicose aumentada no nosso corpo, a gente precisa tentar eliminar esse excesso. E para tentar eliminar esse excesso, o nosso rim vai trabalhar para excretar o excesso. Só que, normalmente, a gente nunca vai excretar glicose. Então, quando a gente detecta em um exame de urina glicose no sangue, é um importante sinal de alerta para a diabetes. Porque eu não sei se vocês lembram que lá no sistema excretor a gente viu que toda a glicose que fosse filtrada pelo rim era reabsorvida para o nosso organismo. Mas no caso de diabetes, como a glicose está muito aumentada na corrente sanguínea, vai estimular a excreção dessa substância na urina. Agora, essas últimas 3 consequências são consequências de uma diabetes mellitus avançada. A insuficiência renal é justamente a insuficiência do rim, ou seja, tem uma hora que o nosso rim não vai conseguir mais filtrar tanta glicose. E a glicose é uma substância nefrotóxica para o rim.
Então, vai ter constantemente uma demanda aumentada do rim, até uma hora que o rim não vai conseguir mais suportar, e isso vai começar a entrar em falência. Outra importante consequência de uma diabetes avançada é a neuropatia. A gente ainda não sabe quais razões, mas a gente sabe que o aumento, a hiperglicemia constante do nosso organismo vai ocasionar, vai fazer mal para o nosso sistema nervoso. Ou seja, vai começar a consumir alguns nervos. E aí, dessa forma, os diabéticos vão ter um problema muito, muito frequente de sensibilidade. Então, a diabetes avançada tem a neuropatia, que é a perda de sensibilidade, principalmente nas extremidades. Começa nas extremidades e depois vai progredindo. A última e não menos importante consequência é a coagulopatia. A gente também sabe que o estado hiperglicêmico vai estimular a produção de placas ateroscleróticas, que são placas que ficam grudadas nas nossas artérias, que podem provocar muitas consequências ruins, como o infarto. Ou seja, essas placas vão impedir que haja fluxo correto do sangue. Se não há fluxo correto do sangue, por exemplo, para o coração, o músculo do coração vai morrer e vai acontecer o infarto agudo do miocárdio. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente também já a gente também já falou um pouquinho de infarto agudo do miocárdio. E um fator de risco para a ocorrência de infarto é justamente a presença de diabetes mellitus, certo? Então, essa foi a nossa aula de sistema endócrino. Espero que vocês tenham gostado. Se vier com alguma dúvida, sempre podem me chamar, tirar quaisquer dúvidas, que não seja dessa aula, que seja de outra aula. Mas podem me chamar, estou sempre disponível. E um beijo e até a próxima aula.